Na dica de hoje falaremos sobre tutela provisória. Olá pessoal, aqui é Ricardo Torques, professor de Processo Civil, e essa é uma dica fundamental para fins de prova. A tutela provisória ela recebeu uma nova roupagem, um tratamento um pouco mais completo comparado com o Código de 73. Primeiramente, você deve ter em mente que a tutela provisória ela se diferencia da tutela definitiva, que é a regra. A tutela definitiva é aquela que pressupõe o transcurso de todo o procedimento, com a produção das provas e com a certeza e convicção do juiz formado para ele acertar o direito de forma definitiva. De modo que, uma vez transitada em julgada a sentença, nós teremos a indiscutibilidade daquilo que fora decidido, fazendo lei entre as partes, de forma que aquela tutela ela é definitiva e depois da coisa julgada é imutável. Não mais poderá ser modificada, salvo hipóteses de ação rescisória. Pois bem, aquela é a tutela definitiva. A tutela da qual falamos aqui é a provisória, e ela será concedida em razão de algumas circunstâncias excepcionais no curso do processo que justificam que o juiz, tendo apenas alguma probabilidade do direito, já possa conferir a proteção judicial à parte. Por isso que são situações excepcionais, e essa tutela vem denominada como provisória. Por quê? Porque somente após o transcurso de todo o procedimento e da produção das provas pertinentes é que o juiz poderá confirmá-la, ou o juiz poderá modificar essa tutela provisória quando da decisão da tutela definitiva. De toda forma, deixar à parte, em razão dessas circunstâncias excepcionais sobre as quais falaremos agora, aguardando o trâmite de todo o processo, pode configurar uma situação de injustiça. Você deve sempre lembrar que a parte autora, ela arca como regra com o ônus do tempo do processo. Vale dizer, ela somente gozará do direito material quando o juiz sentenciar e após a sentença cumprir. Portanto, pode ser que demore muito tempo para que ela possa gozar desta prestação jurisdicional que ela intenta. E haja uma situação de urgência ou haja uma situação de evidência que justifique a concessão desta tutela provisória. No contexto do CPC, nós vamos identificar 3 espécies de tutela provisória. Nós temos, primeiramente, tutelas pautadas na urgência e depois uma tutela pautada na evidência. Nas tutelas pautadas na urgência, nós temos 2 espécies, a tutela dita antecipada e a tutela dita cautelar. Na tela, vejam só, as 3 espécies estão aqui trazidas. Nós temos, primeiramente, a tutela antecipada, depois a cautelar e ainda a tutela de evidência. Todas essas 3 espécies são espécies de tutelas provisórias. Afinal de contas, não são definitivas, podem ser modificadas no curso do processo e podem e devem ser confirmadas ou não quando da sentença definitiva. O que difere as 2 primeiras em relação à evidência é que elas são urgentes. Ou seja, tanto a tutela antecipada quanto a tutela cautelar, elas se caracterizam por serem situações de urgência que justifiquem a concessão. E são diferentes entre si. Ou seja, a tutela antecipada possui uma natureza satisfativa, ao passo que a tutela cautelar possui uma natureza conservativa. Qual seria efetivamente a distinção? Na tutela satisfativa, a parte quer agora a pretensão final. Ela busca satisfazer o seu direito, a sua pretensão, que ela obteria ao final agora, em razão de uma situação urgente. Na tutela cautelar, ela busca não satisfazer a sua pretensão final, mas conservá-la, para que ao final do processo ela possa gozar. A ideia aqui pode ser muito bem compreendida a partir de exemplos. Na tutela satisfativa, nós temos aquela situação na qual a pessoa precisa passar por uma cirurgia de urgência, em razão de estar gravemente doente, e ela tem a cobertura do plano, assinou o plano na maior cobertura, e pelo contrato ela acredita realmente com grande probabilidade de que ela deveria ser acobertada por esse serviço médico, por essa cirurgia, e o plano nega. Tradicionalmente, ela deveria propor uma ação para exigir o cumprimento de uma obrigação de fazer pelo plano, qual seja realizar a cirurgia em favor da parte.
Só que se ela aguardar todo o ônus do tempo do processo, talvez quando a sentença definitiva for proferida, já não seja mais útil. Talvez ela já tenha falecido. E aí ela faz prova desta probabilidade, requerendo ao juiz que antecipe os efeitos finais da sentença, que seria a obrigação de fazer a cirurgia para agora a cirurgia seja feita, à custa, claro, do plano de saúde, e ao final do processo nós teremos a confirmação. Essa é a tutela satisfativa. Na tutela cautelar, nós temos uma pretensão de conservação. Qual que é a ideia por trás dessa tutela cautelar? A parte, por exemplo, propõe uma execução de título extrajudicial contra o suposto devedor. Veja, é suposto devedor. Nós temos um trâmite ainda a ocorrer para que haja efetivamente a condenação e o pagamento. Só que, em algum momento no curso desse processo, o exequente toma conhecimento de que o executado, de que o devedor está se desfazendo do seu patrimônio para não pagar a dívida. O que faz o exequente? Busca uma tutela de natureza cautelar com a finalidade de penhorar bens do executado, a fim de que esses bens, de que esses valores, por exemplo, fiquem depositados judicialmente e ao final da execução, se eventualmente for julgada procedente, ele possa ter o dinheiro. Ou seja, tem uma natureza conservativa, acautelatória, quer proteger o resultado final do processo. Essa é, portanto, a grande distinção que temos quando você fala de tutela antecipada e de tutela cautelar. No primeiro caso, na antecipada, a parte tem a urgência por gozar o provimento final. No segundo, a parte tem urgência de gozar de alguma tutela judicial, de alguma proteção para que ao final possa gozar o direito. De toda forma, ambas estão pautadas no ideário de urgência, o que difere da evidência, que é também satisfativa, ou seja, a parte quer o resultado final da ação agora. Só que nesse caso, ela quer esse direito agora em razão de uma alta probabilidade. O artigo 311 do NCPC vai estabelecer as hipóteses em que essa tutela de evidência poderá ser franqueada. Como, por exemplo, quando a parte formula um pedido e tem prova documental suficiente daquilo que está alegando e a parte ré não traz uma defesa subsistente. Ou quando a parte faz um pedido, traz documentos e tem em favor da sua pretensão uma súmula vinculante, um julgamento de recurso repetitivo e a defesa da parte contrária é evasiva, não é consistente. Nessas situações, independentemente da urgência, e não há urgência aqui caracterizada, porque senão seria uma tutela antecipada, o juiz poderá, em razão dessa alta probabilidade, conceder uma tutela provisória, invertendo o ônus do tempo do processo e quando nós teremos a confirmação ao final. Portanto, fiquem atentos, dá mais uma olhada na tela, essas são as espécies de tutela provisória disciplinadas dentro do Código de Processo Civil. E com isso chegamos ao final de mais uma dica de processo, espero que você tenha gostado, deixe o seu like, comente aqui embaixo e continue estudando conosco. Um forte abraço.